No período entre dezembro de 1957 e janeiro de 1958, diversas aparições de OVNIs ocorreram quase que todo dia na região da Ilha da Trindade, pertencente ao estado do Espírito Santo no Brasil. A Ilha da Trindade é um arquipélago que fica em meio ao Oceano Atlântico, a cerca de 1.400 quilômetros da costa brasileira. Todos os avistamentos sempre foram acompanhados por diversas testemunhas, principalmente oficiais da Marinha. Um dos primeiros avistamentos deste período ocorreu no final de novembro de 1957, em uma manhã clara e ensolarada. Na ocasião, um balão meteorológico foi lançado para estudos da Marinha Brasileira. O comandante Bacelar estava no interior de uma estação de rádio e acompanhava os estudos através dos equipamentos. De repente, Bacelar escuta nos aparelhos uma distorção nos sinais enviados pelo balão. Suspeitando que o equipamento teria se desprendido do balão meteorológico, solicitou que um oficial fosse verificar o que havia acontecido. Quando o oficial voltou à estação, comunicou Bacelar de que um OVNI estaria voando próximo ao equipamento. Bacelar correu para fora da estação a fim de ver com seus próprios olhos e presenciou um OVNI circular de aparência metálica fazendo manobras fechadas em altíssima velocidade. Após o incidente, que já era o terceiro em questão de dias na região, Bacelar enviou uma mensagem à central da Marinha informando o ocorrido e buscando mais informações sobre o fenômeno. Os avistamentos prosseguiram quase que diariamente na região nos meses que se passaram. Já nos primeiros dias de janeiro de 1958, o objeto foi novamente avistado pelos oficiais da Marinha que ali trabalhavam. Porém, desta vez, o OVNI causou pânico nas instalações, já que o objeto fazia manobras em altíssima velocidade e extremamente próximas aos prédios que ali se localizavam. Em alguns momentos, os oficiais tinham a impressão de que o objeto iria se chocar contra alguma coisa. Nesta ocasião, um sargento da Marinha conseguiu fotografar o OVNI, porém, a fotografia ficou apreendida com a Marinha. Dias depois, mais precisamente no dia 16 de janeiro de 1958, o almirante Saldanha chegava à Ilha da Trindade, tendo a bordo o fotógrafo profissional Almiro Baraúna. Por volta do meio-dia, o OVNI apareceu repentinamente, chamando a atenção de diversos militares em terra e nas embarcações ali próximas. O OVNI veio em altíssima velocidade em direção à ilha, pairou ligeiramente sobre um pico, desapareceu atrás dele por alguns minutos e depois reapareceu, voando de volta em direção ao mar. O fotógrafo Baraúna conseguiu registrar 4 imagens do objeto durante suas manobras. Após este incidente, segundo os jornais cariocas da época, devido à repercussão do caso na mídia, o Pentágono solicitou cópias das fotografias para análises. O objetivo seria comparar as fotografias do OVNI da Ilha da Trindade com outras fotografias nos arquivos americanos. O pedido teria sido motivado também pelo fato de que o Major-General Thomas Derry, da Força Aérea Americana, estava no Rio de Janeiro, dias antes da notícia ser veiculada. Em entrevista à imprensa, o almirante Gerson Macedo Soares, secretário-geral da Marinha na época, confirmou o episódio ocorrido na Ilha de Trindade.
Além dele, o comandante Pedro Moreira, oficial de Relações Públicas, também confirmou para a imprensa o incidente. Os documentos oficiais sobre o caso estão todos em poder da Marinha Brasileira até hoje e são considerados secretos. Ufólogos ainda tentam a liberação de tais documentos para estudos. Porém, as fotografias de Baraúna foram divulgadas e mostram claramente um OVNI. As imagens foram submetidas a todo tipo de teste para verificação de fraude. Porém, todos os exames feitos nas imagens mostraram que elas eram de fato reais. Céticos quanto a este caso apontam alguns fatores que poderiam servir como prova de que as fotografias e o caso em si como um todo é falso. Um dos argumentos dos céticos afirma que o próprio Baraúna fazia montagens com fotos de OVNIs e publicava em um artigo ilustrado de uma revista de grande repercussão na época. De fato, Baraúna fazia tais publicações. Porém, seu objetivo com as montagens era de desmoralizar a ufologia, e ele sempre deixava claro que aquelas imagens eram falsas, querendo mostrar como era fácil forjar uma prova ufológica. Porém, neste caso em especial, Baraúna afirmava que as fotografias eram reais. A questão do argumento dos céticos quanto ao autor das fotografias é extremamente frágil, já que alguém que sempre desmoralizou a ufologia não perderia mais essa chance de mostrar que o caso era falso. Porém, neste caso em especial, a situação foi totalmente diferente. Baraúna defendeu as fotografias como reais até o fim da sua vida. Isso sem falar dos oficiais que presenciaram e confirmaram o avistamento naquele dia. Outro cético da época ficou famoso ao afirmar que na realidade as fotografias eram reais, mas não eram de um OVNI, e sim de um avião. Este argumento é tão frágil quanto o anterior, já que se vê claramente que não se trata de um avião. Além disso, como um avião da época iria voar 1.400 quilômetros mar adentro e depois voltar, sem pousar em lugar nenhum, já que na ilha não existe pista de pouso. Praticamente nenhuma aeronave seria capaz de realizar tal missão. Seria quase impossível. E mesmo que alguém se habilitasse, qual seria o objetivo de um voo tão arriscado? E quanto aos oficiais da Marinha que avistaram o objeto e são treinados para identificar aeronaves, confirmaram o evento como se tratando de um OVNI. O fato é que até hoje ninguém foi capaz de desmentir o caso e ufólogos ainda tentam a liberação destes e de outros documentos oficiais do governo brasileiro para a confirmação deste e de tantos outros casos envolvidos no Brasil. Alguns documentos já foram liberados, mas da grande maioria das vezes, as principais provas ficam ainda restritas. As informações liberadas ainda assim são valiosas, mas a luta ainda não terminou e muito ainda poderá ser descoberto, basta que o governo colabore com os estudos ufológicos. E você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook.